Pois bem, nossa conversa hoje, na Família Consolador, o tema é eu. Semana passada, nós conversamos a respeito conversamos a respeito do próximo. Talvez nós devêssemos ter começado na outra ordem, né? Começando pelo eu, e depois nós conversaríamos sobre o próximo. Mas há uma fundamentação possível para que tenha sido dessa maneira. Porque na nossa evolução, nós vamos perceber que as etapas para chegarmos até o eu, e como sempre tentamos chegar bem ao Evangelho, onde depois tentar simplificar bastante, porque o tema sempre é a Boa Nova, a gente retoma primeiro aquela matriz da evolução, pressupondo que algumas pessoas não hajam participado daquele estudo, ou não tenham fixado, ou precisem melhor compreendê-lo. Então, a gente recapitula o início de quando nós citamos que, do ponto de vista da concepção espírita, nós evoluímos a partir da criação, fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido não pejorativo, no sentido de não sabermos, um vir a conhecer, um vir a ser, né? Cada vez mais consciente. Então, quando nós somos concebidos e começamos a estabelecer tentativas e hipóteses, nem a tentativa e erro, são tentativas e registros simpáticos e registros antipáticos, não simpáticos, repulsa, nós somos estabelecendo códigos completamente originais. Porque imaginemos, até dentro dessa possibilidade binária que os computadores desenvolveram e no qual eles se basearam, não tem como um ser ir dando respostas cada vez mais complexas e que dois seres tenham exatamente a mesma base de resposta através de milhares de séculos. É óbvio que nós somos nos diferenciando em alguns aspectos. E assim como dissemos já, as listras das zebras, as nossas digitais, tudo é diferente. Então, nessa originalidade, nessa peculiaridade, nós estamos buscando, testando possibilidades, registrando, valorando, gostando ou não gostando, preferindo ou não preferindo, buscando ou repelindo, nos aproximando ou nos distanciando em relação ao nosso gosto ou desgosto. E fomos estruturando o nosso eu, né, minúsculo, aquele eu assim. A nossa individualidade, né, muito primária ainda, muito simplificada, ela já tinha, assim, uma postura reativa, né? Reativa no sentido de, a gente não fala no início, mas a gente pensar assim, ó, que bom, que ótimo, nossa, nheco, eba, seria mais ou menos assim. Só que é uma emoção, a partir de uma sensação. Aquilo ainda não tem consciência, nem verbalização. Acontece. Como reflexos que nós vamos gerando e respostas que nós vamos condicionando. Elas podem ser mudadas, mas num primeiro momento, do modo mais simples, a tendência nossa é de bases primárias. Depois é que elas vão ficando complexas. Daqui a pouco nós vamos traduzir no estudo. Mas a gente vai querendo falar alguma coisa, querendo pensar alguma coisa, querendo expressar aquela emoção, aquela sensação que ela nos causa. Então, nós temos ali lampejos, né? Como se fosse um esboço, assim, de pensamento, de linguagem, de resposta. Isso depois vai elaborar, inclusive, nosso perfil fisionômico, a nossa fisionomia, a maneira mais defensiva ou mais agressiva de nos manifestarmos em relação ao meio exterior, as nossas defesas e a nossa acolhida, tudo isso vai acontecendo nessa evolução. Primeiro são lampejos, coisas rápidas, né? Como se fossem assim, raios, né? Tal. Fulgores, centelhas. Centelha fica melhor, além de lampejo também. Mas alguns condicionamentos, eles são mais continuados. Vamos imaginar que eu tenha mais afinidade com o ambiente frio, e outra pessoa tem mais afinidade com o ambiente quente. E que faça muito frio durante o período em que estejamos no mesmo meio. Eu e um outro ser. Eu farei uma sustentação, talvez, de prazer
e de satisfação, prepara prepara um germe da alegria que pode levar à felicidade, né? E a sustentação do outro vai ser o que a gente chamaria depois de mau humor. Por quê? Porque ele está desgostoso com a demora daquele frio. Mas quando inverte a situação e vem o calor, eu fico com a experiência que eu preciso ter todas, né? Do desgosto, do desagrado, e o outro experimenta a sensação de prazer, um germe de felicidade. Isso acontece também em relação a um toque ser mais ou menos forte, parecer uma pancada. Um prefere um toque mais forte, outros preferem mais sutil, mais caricioso. Então, a ternura e o vigor também já vão se desenvolvendo. Nós vamos formando esses princípios, essas nossas bases. Então, quando nós saímos do Criador, imediatamente, no momento seguinte, nós já não somos neutros. Mesmo que sejamos simples, mesmo que sejamos primários, mesmo que depois sejamos primitivos, nós já não somos nem neutros e nem exatamente iguais ao que fomos e aos que são. Segura ali a sustentação. Aí vem uma outra etapa, nós vamos fazendo um túnel do tempo, né? Muito acelerado, mas é a etapa em que nós queremos fazer a representação. Não tem ainda a escrita, não tem a fala, né? Nós queremos guardar aquela impressão. Então, aquilo registra em nós, né, um prazer ou uma insatisfação. A gente tenta sustentar, é como quando a gente vamos tomar uma base, o sonho, né? A gente acorda, alguns não lembram dos sonhos, eu esqueço os meus, alguns conseguem mais duração da memória. Mas as pessoas como eu, que têm dificuldade com o sonho, o que acontece? Quando elas fazem, eu não posso esquecer desse sonho, ele vai embora. Ou então a gente pensa assim, esse eu vou guardar. Quando levanta, parece que derrama o sonho, parece que vai tudo para o inconsciente. Derrama, né? Parece que está deitado e ele fica ali. Quando vira assim, parece que derrama na hora ou vaza, né? Os sonhos são esquecidos, esse se mistura. Eu lembro que sonhei com, mas fica sem desconexo para alguns, para muitos, né? Esse estado, de certo modo, de sonho, é um pouco o que acontece conosco no nosso estado primitivo. O que é que nós fazemos? Nós temos aquela ideia base, como se fosse um germe de ideia, de um conceito, de uma representação. Mas isso é importante porque quando eu tenho gosto pelo frio, o frio se esvai. Aí Deus começa a trabalhar conosco a ideia da saudade, da memória e da saudade, que é evocar a memória, e a esperança, que é querer que volte aquele momento do frio, do calor, do prazer. Então, até do modo muito simplesinho, né? Nós já temos, então, escolhas, lampejos, sustentação, e queremos tentativa de representar aquilo que é um não sei o quê. Ah, mas isso é esquisito demais. É esquisito demais. Nós falamos em plano superior, nós não sabemos o que é. Nós queremos um anseio, uma esperança, um lampejo, uma tentativa de representação que a espiritualidade fala, que com as nossas palavras é difícil representar, e com as nossas imagens, com os elementos que nós temos, é difícil representar o plano superior. Porque nós temos pequenos estágios, ainda não temos permanência lá. Mas nós temos, então, anseio, fé, né? E mais ou menos um esboço da ideia do que seja o plano superior. Aqui nós já estudamos assim, a senha para entrar lá é o aperfeiçoamento moral, é a virtude. Então nós já temos pelo menos uma senha, né? Agora, como nós vamos encontrar lá? Nós temos concepções, hipóteses. Ótimo. Só. Então nós temos a hipótese de como é lá, e imaginamos assim, olha, lá é tudo de bom. Kardec diz que às vezes nós usamos expressões que nós não sabemos, não explicamos. Aí quando nós tentamos explicar, nós ficamos sem explicar do mesmo jeito. Quando ele fala, lá em cima deve ser tudo de bom. O tudo de bom de um não é o tudo de bom do outro. Fala assim, não, lá eu sentirei plenitude, aí tudo bem, é a minha projeção
particular, com o meu gosto, com o melhor que eu ofereço, com o que melhor eu recebo, a partir do melhor que eu ofereço, o tempo todo. Plenitude deve ser isso. Mas deve ter um elemento energético lá que a gente não concebe e que nos leva a um estado de júbilo, que a espiritualidade dá nomes bonitos. Júbilo, um plano, uma sensação inefável, que eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa muito boa. Lembra algodão doce, não lembra? Algo inefável, né? Lembra? Nuvem. Então, aí nós temos, então, a ideia do lampejo, a sustentação, tentativa de sustentar aquilo, segurar aquela emoção, não esquecer aquele sonho. E depois nós temos a tentativa da representação. Tida a representação, mais ou menos imperfeita, nós chegamos ao estado que fala Platão. Nós tentamos representar no mundo das coisas, o mundo das ideias, nós tentamos expressar materialmente o que é espiritual. Tem uma maneira de todos nós entendermos essa comparação, essa analogia também. A nossa tentativa de descrevermos alguém. Nós vamos tentar descrever alguém, mas aquela pessoa tem uma tal profundidade, uma tal complexidade. Quando Emmanuel diz sobre Alcione, ele fala que a psicologia de Alcione é muito complexa. Quando Emmanuel escreve isso, eu desanimo até de tentar imaginar a hipótese de como deve ser. Quando nós tentamos descrever alguém, a gente escreve alguém no cartão, né? Aí a gente fica com tanta dificuldade para representar o sentimento, a história, a emoção, que fica a impressão de que passou ou que faltou alguma coisa. Por isso que nós usamos de novo aquela questão assim, a gente chega até a mentir nos nossos mantras, né? A gente vira e fala assim, aquela questão de usar palavras e continuar sem explicar. No aniversário tem uma frase que eu acho ótima. Continue sendo essa pessoa que você é. Não vai evoluir, não? Vai estacionar? Tem nada para melhorar? Por quê? Porque nós não sabemos que queremos passar uma coisa muito boa, mas não sabemos exatamente como explicar. Então, a tentativa de representar é imensa. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema do eu? É que até agora nós não fizemos a abstração, nós não conseguimos... Na nossa conversa aqui, nós falamos de materialidade, reações, impactos, influência, vibração, várias questões que acontecem conosco. Mas nós ainda não temos a autonomia perfeita, a individuação, nós ainda não temos a consciência do eu. Nós temos respostas particulares. Nós temos uma construção que já não é neutra e que não é perfeitamente comparável com outra. Comparação é igual sinônimo. Você aproxima, mas o que melhor fala de uma palavra é ela mesma. Né? Então, nós estamos tentando representar. Bem, quando eu começo a representar as coisas, querer outras, evocar outras, esperar outra, desejar e tentar construir outra, o nosso ego evoluiu. Então, quando lá no período antigão, das eras, né, quando nós já temos intencionalidade, quando a gente imagina assim, vamos imaginar a caça, né, não é o meu caso, vegetariano e tal, mas vamos imaginar, ele vai caçar, ainda não tem agricultura e tal. Aí ele pensa no animal, imagina onde o animal vai estar, qual o tamanho do animal, onde que ele vai ficar, como que ele vai fazer, o que ele vai usar para poder caçar. Tem várias evoluções aí. Mas ainda é uma relação de exploração do meio, de se alimentar. Isso os animais também fazem. Eles se organizam em bando, ele coloca um para distrair, o outro para cercar, isso tudo também eles fazem. E até com trabalho coletivo. Então, onde que é a questão que nos interessa muito aqui para a nossa introdução? É quando nós conseguimos refletir. É quando nós temos esses elementos possíveis do pensamento e das emoções, e nós aí já temos a possibilidade do pensamento, e o pensamento se volta sobre si. Aí é reflexão. Como que nós vamos fazer exame de consciência sem elementos de reflexão? Como nós vamos fazer o conhece a ti mesmo? Como que nós vamos fazer o retrospecto da nossa vida sem evocar a memória que nós já tivemos?
Como que nós vamos fazer estudo comparativo se nós não fizermos estudo comparativo, se nós não tivermos o outro como modelo e não conseguirmos comparar o modelo que ele é com o que eu estou sendo? O que eu tenho que eu posso desenvolver, que ele tem melhor ou que ele tem mais dificuldade? Né? Por exemplo, né? Vocês viram aí, eu canto incomparavelmente melhor do que o Sandro e toco incomparavelmente melhor do que o Tim e canto incomparavelmente melhor do que a Vanessa, que o Melo, que esse pessoal todo não quer me exibir, né? Vamos imaginar que não der nem comparação. Aí eu olho para eles e falo assim, falando sério, né? Assim, ó, daqui a 30 vidas, né? Eu vou estar cantando e tocando assim. É um projeto, é uma comparação, é uma reflexão, é o princípio importante é um processo educativo, formador, reformador, transformador até. Como nós vamos falar de reforma íntima, reconhece seu verdadeiro espírita através da sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Como nós vamos conceber isto sem reflexão? Sem modelo. Aí entra uma questão do Antigo Testamento. Agora vamos para a Bíblia, para ficar mais familiarizado, né? No Antigo Testamento, os modelos eram complicados. Então, o que acontece? Até por instinto, a gente projeta uma liderança, um modelo. E quando a gente projeta, nós encontramos o quê? Um maior Golias, um forte Sansão, um sábio Salomão, um corajoso Josué, um poderoso Moisés e Elias. O meu modelo fica sendo esse. Então, o Antigo Testamento é óbvio que faltava questões fundamentais que estão no Messias. Mas ali já havia modelo evolutivo. Quando nós reportamos ao Antigo Testamento, uma curiosidade bastante interessante é assim, no português tem pronome, né? O professor sempre entra com esse papo, né? Pronome pessoal, não vai cair na prova. Pronome demonstrativo, pronome possessivo. O que interessa para nós, no caso, é o pronome pessoal, eu, né? O eu e o eu sou aparece predominante no Antigo Testamento através da voz atribuída a Deus. Então, por que a voz é atribuída a Deus? Porque você já comentou aqui, os nomes complicados antropomorfismo e antropopatia. Nós tentarmos imaginar que Deus é do nosso modo físico, tem mãos, tem olhos, tem ouvidos, caminha, das costas, virando e tal, retornando os olhos, viu e tal, estava passando ali na hora, descobriu, e as emoções. Mas as emoções vêm às vezes iniciadas na fala de Deus em primeira pessoa, né? Então tem questões assim, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Eu sou um Deus ciumento. Já discutimos filosoficamente os absurdos dessa questão, se tomada ao pé da letra e não essencialmente. Vamos supor que fosse o espírito protetor do povo hebreu, que os ajudasse a ser leais à ideia que precisavam comunicar do Deus único. Deus existe e é único. Então, aquele espírito protetor, para a linguagem dele, para ficar mais claro, compreensão, né? Então, usa muito eu sou. Aparece muito no Pentateuco. Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Vai ter muita matéria para a prova, né, Adelson? O nome dos 5 livros, antropopatia e antropomorfismo, inefável, que eu não vou saber responder. Não sei por que eu falei isso, né? Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, aparece muito o eu e o eu sou. Aparece bastante. Relacionado a Deus. É muito comum que os hebreus se tratem como um povo, com a ideia de uma tribo, com uma ideia de coletividade,
como se fosse alma-grupo. Alma-grupo é aquela questão que ainda não está muito individualizada, assim, né? Eles vão muito assim. E eles têm lideranças, então eles esperam um líder, um profeta, um realizador de prodígios, né? Sinais de Deus, um protetor, igual Eliseu. Mas, então, Samuel... No Antigo Testamento, então, a ideia do eu, ela não é muito presente. Isso é importante porque tem narrativas que se fala em terceira pessoa, por exemplo, né? E Moisés, então, Elias, então, Davi se ofereceu. Todo dia desafiava. Aí falou Davi, né? Como poderemos, tal, faremos isso. É muito no plural, é muito do coletivo, e isso é importante por quê? Porque Jesus vai, inclusive, revelar o nosso verdadeiro eu. Essa é a proposta do estudo. E não falando por falar. Claro, existem enviados e mestres de outras culturas, especialmente orientais, que já faziam essa questão do autoconhecimento com muito mais profundidade. Mas ali a maneira como o nosso tronco cristão evoluiu é muito baseado na lei comunicada por Deus a Moisés, e que depois geram milhares de códigos. A gente fala em 10 mandamentos, foi gerando um tanto de códigos e um tanto de princípios e um tanto de mandamentos ali, e aquilo foi se tornando muito complexo. Mas a ideia, então, que se tinha o quê? Um Deus que comunicou à humanidade que devia obedecer. Então, e ainda com aquela lógica toda, depois de pastoreio, de pesca, lógicas muito assim de coletividades também, naturalmente, o eu ficou ali muito ainda incrustado, né? Muito potencial, muito escondido. Relativamente obstruído, parcialmente manifesto. Quando Jesus vem, né? É muito comum que ele fosse procurado por dupla, né? Ou ele chamasse pelo nome. Muitas vezes ele era ouvido por turbas e multidão. Era um processo massificado de segui-lo. Então dizem, e as turbas chegaram até ele, e deram a volta no lago, e uma multidão o exprimia, e havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, na multiplicação dos pães. Pentecostes, né? E ali foi a manifestação para mais de 3.000 pessoas. Eu falo homens, mas porque isso é da cultura da época, nós já falamos, era muito patriarcado, né? Bem, então nós temos Jesus, que vem singularmente, que nós vamos falar disso, no meio de turma, no meio de multidão, no meio de turbas, de pares, eis que os enviou 2 a 2, para que estiver sempre eu e o próximo, né? E tal, e veio dar testemunho. O nosso ego, a nossa personalidade na época e hoje, ainda enfrenta uma série de desafios que nos confundem. E nós ficamos achando que o nosso ego é o nosso eu. Vamos, por analogia, pensar como que isso é absurdo. Por exemplo, o ego ele é sujeito à idade. Nós não temos essa questão com 12 anos, conversar com os doutores da lei. Então, se eu começo a achar que o ego é o eu, naturalmente eu vou achar que a criança é menos evoluída do que o adulto. Isso vale do ponto de vista de uma série de domínios, de desinibições. Agora, espírito a espírito, não dá para saber. Isso é um revezamento. O ego, então, ele depende de contingências. Outra questão do ego que nos confunde. Então, uma é da personalidade. Muita questão nossa da adolescência, depois nós, como diz Paulo, as coisas velhas passaram e se fizeram novas. Somos uma nova criatura, tudo bem. E, de certo modo, nós nos surpreendemos. Mas eu não era tão estourado assim quando eu era adolescente. Não, acho que eu piorei. Outro já fala assim, nossa senhora, não gosto nem de lembrar as coisas que eu andei aprontando na época da minha adolescência. Aí fica a pergunta, e se eu prefiro uma idade a outra? Se eu prefiro, eu queria ser criança, eu quero chegar na maturidade lá e tal. Aí fica outra questão também. Nós somos o que nós seremos ou nós somos o que nós fomos? Nós somos o que nós somos. O que nós estamos. Então, a personalidade,
ela nos confunde muito nesse sentido, e a volubilidade dela, tipo, é conhecer, encontrar alguém e falar assim, ah, não, essa pessoa é muito chata, eu estudei com ela. Aquela pessoa que estudou com ela já não existe mais. Existem históricos, traços, elementos, tal, mas não tem como fazer um julgamento assim. Do mesmo modo, não, a pessoa é tranquila, eu conheço, isso aí na época eu trabalhei com ele, você pode ficar tranquilo, não tem problema, não sabe a trajetória. Então, né, isso é complexo, porque entender que a diferença da personalidade, a nossa proposta do estudo, é diferenciar isso, tá? Circunstâncias. Nós não sabemos, minha mãe falava isso muito, nós não sabemos, nós trabalhando ali na Pedreiro Prado Lopes, o grupo, né? E ela dizia sempre assim, eu não sei, nós não sabemos como nós seríamos se nós tivéssemos nascido e vivido aqui. Então, não tem como julgar. Do modo simples, minha mãe dizia isso profundamente. Não dá para saber, é muito legal falar sobre Gandhi e tal agora, eu não sei se eu vou nascer lá no Oriente Médio, desde criança, com uma família mais radical, mais rivalizada, que sentimento que eu vou desenvolver. Ou dependendo dos fatos que acontecerem no ambiente rival, como será a minha reação e o que eu me tornarei naquela personalidade, daquela vida. Outro fator que determina muito, imersão. A imersão, nós estamos mergulhados. Não é só, porque tem essa coisa da circunstância que pode ser mudada, né? Mas a imersão, por exemplo, de uma família, do corpo que temos, umas questões essas são mais determinantes ainda. Então, as imersões são muito fortes. Carlos, né, Pollux lá, quando ele vem, sacerdote, com histórico de fraquezas, e, de novo, sacerdote na Idade Média, a perspectiva de dar problema era enorme. Era previsto, e aconteceu o previsto. Judas, ele fala assim, Judas tinha que trair? Não. Mas Jesus fala, faze logo o que tiveres de fazer, ele vai e faz. Mas Jesus, então, mandou hipnotizou Judas, ele viu que Judas já estava hipnotizado. Olha, aquele que me há de trair vai lançar a mão comendo. Quando ele vai lá, Judas, pum, vai junto. Já estava maquinalmente dominado. Então, tem imersões que são muito poderosas. O mesmo pode acontecer. A gente está aqui imerso no ambiente espírita. Então, é para nós ficarmos nos acautelarmos. Por quê? Porque hoje nós estamos num ambiente de muita sustentação, mas quando nós saímos desse ambiente, imagine que nós tivéssemos nascido lá, no ambiente da Revolução Industrial, e nós fôssemos exploradores de minas. Cheio de minério, nos olhos, na boca, no pulmão, pobreza, fome, custando a ter um pão. Não sabemos, talvez nós estivéssemos aqui tramando agora, revoltosos. Não sabemos, mas saberemos. Soubemos ou saberemos, tá? Por que é importante se colocar no lugar do outro? Que nós vamos evoluir várias vidas numa vida só, mas isso é uma outra história. Outra questão importante que influencia no ego, o ego ainda, a influência midiática, o modelo de que falamos. Lembra do impacto que nós estamos lá no nosso momento, lá, o void, lá, a gente está levando aqueles impactos e registrando? O mesmo acontece em relação a influências explícitas ou, nome bonito é, subliminares. Nós nem sabemos que estão nos influenciando, mas tem uma música. Eu canto uma música o dia inteiro, não sei por que essa música foi na minha cabeça. Pode ter tocado longe. Um número que eu vi numa placa de carro pode ter feito isso. Uma coisa que alguém falou e que eu achei aquilo interessante, importante, uma coisa que eu li. Então, as influências. Nisso, a educação, né, tem processo importantíssimo. Senão, Deus teria nos feito impermeáveis e seria terrível. Adesão é quando eu resolvo escolher um modelo e aderir a ele e alimentar aquele discipulado. A pessoa vai, eu vou ouvir tal banda, eu vou estudar tal pessoa, eu vou fazer estudo especificamente dessa personalidade, eu vou ouvir palestras de tais pessoas, adesão. E mais o temperamento, tá? Isso aí a gente até comentou. Bem, vamos lá. Jesus, a gente falou do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus traz essa boa nova. Eu sou. Eu olhei algumas fontes, todas essas fontes comentam que Jesus se referiu, segundo o texto, consta 7 vezes Jesus dizendo eu sou.
Vamos recapitular. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, verdade e vida, a videira verdadeira. 7 vezes. O pessoal gostava do número 7, mas isso é coincidência mesmo. Mas então, cita, até porque depois vem outra tradução e tem 8, 6, não dá para a gente concentrar nisso, não. É muito complicado a gente ter dogma, né? Isso não vai, senão fica chateado. Eu pensei que fosse 7, o pessoal adorava quando era 12. Quando os outros meses tiver que eleger outro, que não vai ter 12 tronos, a tribo de Israel, então tem que ter 12. Nós vamos ter que escolher um substituto, senão vai ficar incompleto. Então, tá. Jesus trata e chama as pessoas, às vezes, muito profundamente o seu verdadeiro eu. Peguei 3 exemplos aqui. Primeiro é quando ele fala com o espírito que está mais confuso, ele fala 2 vezes. Uma ele falou assim, Marta, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, no entanto, só uma delas é necessária. Maria falou uma vez, escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Parece que o ego, quando ele é superficial e confuso, ele é mais disperso, então você precisa reforçar. Marta, Marta. A gente pode dizer assim, não, me falou só dessa vez, mas teve outra vez que ele fez isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Parece que a primeira vez não bastava, na segunda é para aprofundar, é como repetir um mantra. É como aquelas trombetas sendo tocadas durante 7 dias até derrubar a muralha de Jericó, né? Falou 2 vezes para que ele ouvisse meio assim, olha, é importante. Marta, Marta, tu te perturbas e preocupas com muitas coisas, porque ela já estava até acostumada, ralhar com ela era fácil, ela faz isso o tempo todo. É o registro dela na partitura, já era esse, né? Quando ela fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso é um modo profundo de Jesus se comunicar. E uma que ele comunicou uma vez, mas que também mudou o nome, foi Pedro. Pedro, teu nome é Cefas, rocha, e sobre esta pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja, a minha comunidade, a minha base de ensino, o meu ensino lapidar. Porque poderia ser Paulo, poderia na pregação e tal, mas Pedro tinha muita acolhida e uma fraternidade muito terna, né? Muito de perdão, de muito se reconhecer falho e com isso não ver ninguém superior a ele, não, ninguém inferior a ele. Então Pedro, Jesus viu a personalidade de Pedro, quando ele trouxesse o verdadeiro Pedro, o verdadeiro eu, o Pedro que se manifestaria, seria uma maravilha divina. E voltamos a dizer, eu acredito, se eu estivesse lá no grupo, eu ia ficar surpreso, mas logo é Pedro, senhor, Pedro, que o senhor falou que é Pedro, é Pedro mesmo? Que ele disse, supersticioso, medroso, impulsivo, contraditório, ele tinha isso tudo. E aí Jesus faz esse eu de Pedro se manifestar perfeitamente. Quando Jesus, para nos dar exemplo da nossa situação, ele dá alguns exemplos de como nós somos massificados. Qual é seu nome? Jesus sabe. Só para nós ouvir, me interessa a nós, não é a lição. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Agora vamos pensar nesse nosso ego, que eu falei que é personalidade, imersão, influência, adesão, temperamento, circunstância, que aí não é imersão, uma coisa que você passa por ali, acontece alguma coisa. Circunstância é assim. Imersão é uma coisa que você respira, está vivendo nela, né? Agora imagine isso com muitas vidas, como que é? Uma hora a gente vai mudando de gênero, mudando de postura, de atitude, de mestre, de escola, de doutrina, vai mudando assim. Porque nosso nome é legião, nós somos muitos. Muitas vidas, muitas experiências, muitas afinidades, muitas repulsas. Quando Jesus diz, reconcilia-te com teu irmão, teu irmão, enquanto estás com ele no caminho, né? Então havia inimizade, ou uma antipatia, uma repulsa, uma rejeição, uma incompreensão. Nós nos entendemos com tudo, aproveitarmos todo o caminho. É o exercício de iniciação, por exemplo, que Buda fez para a consciência cósmica.
aproveitar tudo, entender, ele meditava até acerca da carcaça de um animal, para compreender tudo. Gandhi procurava compreender formiga, tudo, todos os seres. Meu nome é Legião, nós somos muitos, ainda não é o nosso eu. Jesus fala, ele nos dá esperança. A seara é grande, mas os ceareiros são poucos. Volta a ideia da turba. E Jesus fala também assim, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos preparados. Haja vista os discípulos. São poucos. E Jesus dá exemplo para eles também. Diz assim, ó, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha de novo, eu sou de Deus e o eu sou de Jesus. Antes que Abraão fosse criado e tal, eu sou. Já tinha essa emancipação, essa autonomia. Qual o sentido possível de nós considerarmos esse eu para o nosso estudo? Um dos, tá? Uma hipótese. Jesus fala assim, o filho do homem veio para servir e não para ser servido. O filho do homem. Aí imagine que o homem seja a humanidade, a esteira evolutiva, as vidas, as personas, as influências, as imersões, os meios, as tentações, os desafios, as fraquezas, as ignorâncias, os embates, os ressentimentos, tudo superado na esteira da nossa evolução humana, e nós temos o Filho, a criatura divina. O ser que passou por tudo aquilo que foi se burilando até se depurar, até se emancipar, até alcançar um grau de apóstolo, depois de mestre, discípulo, mestre, depois Senhor. O Filho do Homem, nós estamos sendo gestados. Nós somos concebidos por Deus. Mas nós usamos expressões moldados, modelados, aprimorados, né? Podar as nossas arestas. Nós falamos umas expressões assim. O que nós buscamos é nos tornarmos filho do homem, não no sentido de gênero, mas no sentido de humanidade. Ser filho da humanidade. É o fruto máximo dessa escola humana. Nós não sabemos o que é angelitude, mas nós pressentimos, diz a espiritualidade, nós temos o sentido divino em nós. Nós percebemos o que é mais, concentrando mais de acordo com o que eu ia falar, concentrando e parei, porque nesse horário, né, gente? Mas de acordo com o nosso destino, sermos imagem e semelhança do Criador, essência, aí a gente pensa amor, compreensão, sabedoria. Algumas questões ficam para nós que são as palavras possíveis deste mundo para nos darem pistas seguras sobre essa superação da esteira humana. Superação não no sentido de deixar para trás, que faz parte de nós, mas no sentido de nos emanciparmos, no sentido da nossa autonomia, da nossa força. Jesus que vem de um deserto, onde apaga as personalidades e é o eu. Jesus que está na cruz e fala, Pai, por que me abandonaste? Porque Deus permitiu que Jesus, naquela hora, experienciasse o eu sozinho. Ele, o tempo todo, quando Deus deu experiência profundíssima de iniciação espiritual para Jesus, e como presente do sacrifício na cruz do inocente, ele permitiu um distanciamento, uma novidade para Jesus. Pai, por que me abandonaste? Não abandonou. Ele me disse, por que se distanciaste? Até para mostrar que ele e Deus são um em sintonia, mas que Deus existe separado de Deus, de Jesus. É uma experiência de separação. É uma pausa na experiência de comunhão. Mas não foi nenhum mal. Foi uma experiência que nós nem sabemos explicar ou imaginar. Foi um presente pessoal. Né? Então, quando Jesus diz o Filho do Homem, vamos ver, o Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Tá, Deus trabalha o tempo todo. O eu não é só Jesus. O nosso eu trabalha o tempo todo. Agora, Jesus fala, quem não recolhe comigo, desperdiça. Aí a gente fica repetindo, repetindo, e fica aquele ciclo, que nós chamamos de ciclo vicioso. Né? Nós vamos repetindo, e numa hora nós precisamos nos emanciparmos desse vício, desse círculo vicioso das reencarnações. Uma coisa é vir como missionário, outras vezes está sempre na erraticidade, sempre obrigado, sempre curtindo o estado de encarnação e repetindo
Lições. Indo bem num... Sabe aquele boletim? O meu era assim. 6 num, 7 na outra. 9. Ah, 9 em quê? Educação física, porque não estava faltando a aula, porque eu achava que ia ter futebol. 6 em matemática, 5 em não sei o que, recuperação. A nossa vida, às vezes, fica assim, nosso boletim. A gente vai para um meio mais afim e pega um 8. Meio mais complicado, fica um 5. Aí a gente fala assim, eu estou na média, né? 6,5, ó, beleza. E vai ficando, direto, progredindo menos. O pai trabalha até hoje, o nosso eu trabalha também o tempo todo. Aí eu combater o bom combate, buscar o caminho mais excelente, seguir para o alvo. A carne é fraca, mas o espírito está preparado. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Se o espírito dominar a matéria, aí ele vai alcançando estados consolidados da evolução. E fora esses exemplos que eu dei, muitas vezes Jesus não se refere aos conviventes pelo nome. Parece que tem uma questão da persona aí que Jesus vai dar uma lição para nós. Maria, o vinho deles acabou. Ele falou, mulher, o que importa isso a mim e a ti? Ainda não é chegada a minha hora. A gente não tem registro dele falando assim, pai José, Maria, mãe Maria, não tem. Ele até chama, Natanael, eis é um israelita no qual não há dolo. Não teve citação do nome. Tiago e João, eu não escuto, não leio nos evangelhos, falando assim, João, se tivesse falado, João teria dito, ele adorava-se vangloriar o discípulo que Jesus amava. Não tem a passagem, ele falou, João, vem cá. João, deixa eu falar uma coisa. Aqui, Pedro, não é assim. Ele fala, por que tendes medo, homem de pouquíssima fé? Os filhos do trovão. A maneira como Jesus se refere, parece que ele fala muito mais com o nosso eu profundo do que com a nossa persona que tem esse nome. Porque ele está dando ensinamentos para o nosso ser profundo, para o nosso espírito. O espírito pode mudar de nome, e uma outra vida que ele conhece, a nossa, pode ter sido muito mais referencial do que a presente. Quando a preparação, uma vida futura nossa, já será outro nome. Tá confuso não, né, Adelson? Tá tranquilo, né? Então tá. Então, Jesus fala assim, ressurreição é a vida. Aquele que vem até mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente pensa, renovação, pode ser. Mas é como Jesus dizendo assim, se o nosso ego estiver adormecido, eu vou despertá-lo. Se nós estivermos confundidos, eu vou alertá-los. Se eles estiverem sem referência, eu vou guiá-los. Aí nós vamos encontrar isso agora no Eu Sou, aqui no 7, tá? Nós vamos fazer uma combinação aqui. Então, Saulo se torna Paulo, Pedro é Cefas. O eu nosso verdadeiro é a nossa cristianização perfeita, a nossa cristandade pura. Eu dou nome cristandade por causa da nossa cultura, mas poderiam ser outros nomes. Eu gosto sempre de render esse tributo. Nirvana eu acho ótimo, estado de perfeição da alma. Samadhi. Santidade. Quando eles falam de ser convertido, o significado da palavra conversão para a época de Paulo lá e de Pedro era muito profundo. Era de uma entrega completa. Era o primeiro e o segundo mandamento no máximo exercício. Amar a Deus e ao próximo. Com todas as forças, entendimento, coração e forças, entendimento, coração e alma. Parece que é isso. Todas as nossas almas, pensamento, força. Tá, tem 4, tá? Eu sei que tem 4 coisas lá. Então é amar com todas as nossas forças, nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Essa é a cristandade puro, o Filho do Deus depurado. Bem, aí vamos lá. Quando Jesus se refere, eu sou o pão da vida, é óbvio, ele é alimento. Sou a luz do mundo, vou falar o óbvio, luz. Porta das ovelhas, chamado. O bom pastor, cuidado. A ressurreição e a vida, o anúncio, o despertamento. O caminho, a verdade e a vida, o roteiro. A videira verdadeira, a dádiva, a caridade. Vamos colocar uma sequência nesse Eu Sou de Jesus aqui, o 7, tá bem?
sem usar as mesmas palavras, que ali está pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade, vida e videira verdadeira, é como se Jesus tivesse dito linearmente para nós assim: eu sou a luz, que importância que é, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós estávamos na escuridão, inclusive no Antigo Testamento, inclusive perdidos, num aprisco, num rebanho, num cardume, numa turba, numa multidão, no estado amorfo, numa coisa assim meio com... Nós estávamos sem luz. É muito... Quando você acende uma lâmpada para ver as coisas, quando você acende que consegue ler, né? Jesus, então, foi a luz. Segunda, quando ele fala, eu sou o bom pastor, Jesus é a luz e cuidou de nós, e cuida de nós. Eu sou o pão da vida, Jesus ilumina nossas existências, cuida de nós e nos alimenta. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele anuncia no sentido de que ele desperta para o nosso destino, para o nosso vir a ser. Vós sois deuses. Do eu, se a gente for pensar o ego, o eu confuso e o eu mais emancipado, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, com que se haverá de salgar? Ele não está falando que nós vamos deixar de evoluir, mas ele está dizendo que numa vida a gente pode perder a qualidade de salgar, a capacidade de fermentar naquela vida. Aí ele nos vê lá embrutecidos e tal. Se o sal perdeu o sabor, se o fermento deixar de fermentar, com que se haverá de salgar? Aí Jesus faz também o chamado. Lembra daqueles que estão muito chamados, poucos dos escolhidos? Eu sou o bom pastor, mas não é só porque ele cuida, ele também é a porta das ovelhas, ele também nos permite aprender com o eu dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Olha o eu de novo, né? Jesus fala em primeira pessoa. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Isso eu vos ordeno. Então, Jesus cuida, mas ele não cuida só de aquela questão de a gente ficar só com as sensações. Ele quer que nós também geremos esses poderes, essas virtudes. Então, ele é a porta das ovelhas. Quando ele fala, ele poderia até acrescentar, eu sou o bom pastor é aquele que larga 99 ovelhas e cuida, vai em busca da ovelha desgarrada. E ele fez isso até com Judas, pelo que falam, né? Só que Jesus não cuida só no sentido de ter um paternalismo. Ele nos dá a oportunidade do aprendizado, aquilo que nós queríamos na época da Torre de Babel e de Lúcifer, igualar a Deus. Ele cuida de nós, mas ele deixa a porta aberta para as ovelhas através do seu eu, para que nós tenhamos como modelo e que nós saibamos desinibir, manifestar, aflorar o nosso eu profundo. Aí Jesus também chama, né? Então, sou a porta das ovelhas. A mais conhecida, eu acho que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém até me perguntou assim, mas isso não é um personalismo de Jesus? Seria no nosso sentido de orgulho? Pareceria, para nós soa assim. Mas para Jesus, ali no tempo dele, que estava manifestando, ele estava trazendo uma boa nova, o eu ali é uma novidade. Pedro estava muito na área de conforto dele quando ele estava em grupo, com o irmão, no ambiente da sinagoga, ouvindo, com a comunidade de fé, esperando um profeta, passando pelo sofrimento. Mas quando ele é levado sozinho para tomar posturas e lideranças e apostolado, Jesus fala para essa hora que eu vim. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala com a autoridade moral. E como poderia ser personalismo? Primeiramente, se ele lavou os pés dos discípulos. E segundo, se ele aceitou a mais abominável das mortes físicas da época. Ultrajado, tratado como ladrão, publicizado numa cruz, numa dor, numa morte física dolorosíssima, imoral, atormentadora. Então não tem como ter personalismo. Mas quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, de novo, o caminho, a luz, o roteiro. A verdade é porque nós precisamos de um modelo máximo, porque profeta vem e vão, e muito profeta se confundia. E a vida, eu vim para que todos tenham vida. Ainda aquele que estivesse, que esteja morto, viverá.
E não é só aquele, não só são os poucos, muitos chamados, poucos escolhidos. Não só, a seara é grande, ceareiros são poucos. Felizmente, para nós, Jesus completa. Ainda que esteja morto, viverá. E eu vim para que todos tenham vida. Vamos juntar o bom pastor que busca ovelhas desgarradas. Todos tenham vida. Não uma pessoa que nós imaginemos, que seja desdenhada, desconsiderada, que não vai ter esperança e certeza em Cristo, que não vai se cristianizar, que não vai se... A palavra seria angelizar, né? Se fôssemos usar. E qual é a videira verdadeira? É o que nós estamos fazendo aqui. Aquela planta, aquela árvore que beneficia, o eu não é um emancipar-se para ser egoísta. Não é emancipar-se para se isolar. Não é um emancipar-se para sentir a aventura da felicidade do ser e ficar inerte. Aí entra a questão da videira verdadeira que Jesus ensinou fazendo. Aí é a missão. Então, na caminhada do nosso ego, do 7 eu sou de Jesus, Jesus é a luz, cuida, alimenta, anuncia, desperta chamando, mostra o roteiro e nos dá uma missão. Nisso o apostolado. Na prática, é possível que nesta vida nós saímos daqui mais do que Luiz, Sueli, Sara, Adel. Nós vamos sair talvez mais com esse nome. Nós vamos sair com um sentido essencial. E se nós tivermos a glória de servir a Jesus num meio diferente, tomara que essas questões estejam muito incrustadas em nós. E que, como crianças, nós já tenhamos a impressão de ter guardado profundamente esses ensinos. Aí o nosso eu vai ter aquele momentozinho, aquele momentinho ali, se for pensar, de infância, de adolescência, de meio, de escola e tal, mas ele se manifestará e brilhará. Não sei se fui confuso ou se foi claro, tá? O nosso eu definitivo perpassa as vidas. Não devemos nos iludir só com a vida que é mais afinada conosco, que isso pode nos iludir, e nem nos desesperarmos com os meios mais difíceis, inóspitos, que parecem nos deixar muito pessimistas, que nós não vamos passar de ano, né? O nosso eu, então, quando Paulo fala para fechar, ele escreve assim: ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Ainda que o exterior se corrompa, por personalidade, por imersão, por influência, por erro, tal, o interior se renova a cada dia. Que Jesus nos ajude nessa renovação interior, nesse poder, e que nós consigamos, quanto mais breve possível, né, nos tornarmos apóstolos do Senhor. Tá bem? Tomara que não tenha sido confuso, tá? Nem repetitivo. Tá? Demonstra, fique à vontade, tá bem? Obrigado mais uma vez, Gladson. Essa difícil tarefa de falar depois de você não é fácil. Vai ter que fazer um revezamento aqui, viu? Tomara que eu não tenha sido nem confuso, nem enfadonho, tá, Demonstra? Isso aqui eu teria cumprido o dever e tudo certinho. Não, foi ótimo. Te agradeço muito, tá? E a gente vê muita carinha nova aqui, né? Que bom que a nossa família Consolador está crescendo, né? Mas obrigado mais uma vez pelas palavras. E se alguém quiser falar alguma coisa, Frank gosta de falar, o Adelson gosta de falar, a Ruth sempre dá algo muito bom para completar para a gente. Completar o quê, João? Pois é. Eu queria falar, enquanto o Gladson estava falando, eu fiquei imaginando, assim, eu hoje com um eu maior, né? E fiquei pensando nas minhas trajetórias, como vários eus menores, Gladson. E alguns eus que estão muito lá para trás já foram se perdendo, sabe? E alguns ainda muito presentes. Aí eu falei assim, gente do céu. E fiquei lembrando, eu gosto muito, sabe? Quando vai chegando época assim, de tempestades, por exemplo, e que dá aqueles ventos uivantes, sabe? Eu tive minha sogra ter pavor de vento, de chuva. Cara, e se você vê, assim, uma noite que eu durmo bem é justamente nesses momentos em que chove muito e tem muito relâmpago.
Aí fiquei imaginando eu aqui, onde foi que eu... De onde é que essas sensações vêm? Então, na sua palestra aí, eu tenho aí um dever de casa para poder pensar de onde é que vem essas sensações de gostar de ventos uivantes, relâmpago, chuva e trovão. Examinar tudo e reter o que é bom, lembrou? Examinar tudo e reter o que é bom. É, perfeitamente. Valeu, Gladson. Está replicando a voz. Então, a gente... Oi, Tá aberto o fone. É isso que acontece com o eu, tá vendo? Às vezes acontece uma reverberação, ele confunde, vem o eco da vida passada, a confusão do momento, a ambição, junta tudo. Então, ótimo. A gente agradece mais uma vez, Gladson, a todos que aqui participaram. Tá? Quem quiser ser notificado das próximas reuniões, o eco aqui. Repete para mim, João Bosco. Eu acho que o Franco tá replicando a voz aí. Quem quiser ser notificado das próximas reuniões, que nós temos um grupo no WhatsApp, onde eu lanço os estudos, né, para frente. Quem quiser participar do grupo, é só passar o telefone que a gente faz o convite. Tá? Para a semana que vem já temos estudo, né, mas a gente vai confirmar durante a semana. Tá bom? A gente agradece a todos e eu gostaria de pedir ao Sandro que fez essa prece para nós. Pode ser, Sandro? Com muito prazer. Obrigado. Nessa reunião de amigos, encarnados e desencarnados, de longas eras, onde as palavras se tornam música em nossos corações, que nós possamos, no aconchego de nossos lares, no aconchego das nossas consciências, agradecer a cada oportunidade, uma oportunidade bendita que nos refaz o coração, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Sandro. Valeu, turma. Semana que vem é Davi, hein? Davi. Não. Você já revelou, né? Davi já viu a força. Maravilha! Eu estou postando para vocês aí o link, tá, gente? Para quem quiser participar do grupo, é só entrar nesse link aí, ó. Aqui para vocês. Tá bom? Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Olha. Boa noite, gente. Boa noite, Gladson. Boa noite, Túlio. Boa noite, Kim. Boa noite, Sandrão. Boa noite. Valeu, Davi. Ô, Gladson. Tchau. Tá parecendo o filme do X-Men. Valeu, Gladson. Abraço para sua mãe. Abraço para sua mãe. Tá? Tchau. Tchau para todos. Tchau, boa noite. Boa noite, Tuti. Boa noite, Tim. Boa noite, Sandrão. Boa noite, Nelinho. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite. Obrigado, Rani, pela presença. Obrigado pela organização. Cada vez melhor, viu, João? Valeu. Obrigado, Deus. Até a próxima. Até.